reiniciando o nosso canal teórico. Semana passada não ocorreu, ficou todo mundo muito triste. Tomamos as nossas precauções com o Covid. E hoje, agradecendo muito ao Dr. Moura, que fez um convite especial, de uma pessoa especial, a nossa nutricionista Lana, veio aqui para falar um pouco sobre aleitamento materno. Fico muito honrado com a presença da nossa nutricionista, agradecendo a doutora Miriam ao comparecimento ao nosso canal teórico, nossa coordenadora, e doutor José Moura vai fazer a apresentação da doutora Lana para nós podermos aprendermos e podermos participar dessa nova, da nossa aula atual, que é sobre aleitamento materno. Boa tarde, um abraço para todo mundo. Boa tarde. Como o doutor Jeff falou, eu fiz o convite para a Lana falar um pouco sobre pediatria, sobre os 1000 dias, né? Nutrição nos primeiros 1000 dias. Então, queria apresentá-la, a Lana Lacerda, mestra em nutrição, consultora científica de uma grande indústria multinacional de alimentos infantis, nutricionista pela Universidade Católica Dom Bosco, de Mato Grosso do Sul, mestre em biotecnologia com ênfase em nutrição humana, pós-graduanda em nutrição pediátrica pela Universidade de Boston, pós-graduanda em nutrição do início da vida pela Universidade de Ludwig Maximilian de Munique. Então, gostaria de dar a palavra para ela e agradecer pela presença. Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao Dr. Moura pelo convite, a presença de todos aqui, Dr. Jefferson, meus colegas que estão ali também. Falar de nutrição é uma paixão da minha vida. Eu sou formada há 10 anos, conheço a doutora Miriam também, prazer em revê-la. E esse tema, eu acho assim, não é só ligado à pediatria, sabe, doutor Moura? Eu acredito que o tema da nutrição dos primeiros 1000 dias é algo que todas as profissionais da saúde deveriam entender a importância disso e fomentar isso da melhor forma. Tá? Então, eu escolhi como nome da nossa apresentação a importância da nutrição no início da vida e o impacto da saúde. Então, hoje, nós, profissionais de saúde, somos responsáveis pelo que se vai levar ao longo da vida dessa criança. Tá? Então, quando a gente fala de nutrição nos primeiros 1000 dias de vida, é da concepção até os 2 anos de idade. Então, durante a gravidez, nós temos 270 dias. 1 ano de vida, depois, a gente tem 365 dias, mais 1 ano, 365 dias, formando aí os 2 anos de vida. Já se tem estudos falando dos 1100 dias, que é a nutrição do casal antes de conceber essa criança, e o efeito que isso vai trazer na formação da microbiota dessa criança. Tá? Então, esses primeiros 1000 dias é uma janela de oportunidade que pode influenciar o crescimento, a formação, a função de órgãos dessa criança e todo o desenvolvimento que ela precisa ter, principalmente falando de uma microbiota, que a gente sabe o tão quão é importante essa microbiota ser equilibrada, porque ela se estabelecendo na infância é o que se vai levar para o resto da vida. Tá? Então, a nutrição tem um papel importantíssimo nesses primeiros 2 anos. E o que seria esses primeiros 2 anos? Né? Quais os 4 principais acontecimentos nesses 2 primeiros anos na vida dessa criança, como janelas de oportunidades? Então, nós temos o crescimento físico, né, cerca de uma célula na concepção a 500 trilhões de células aos 3 anos de vida. O peso do nascimento triplica no primeiro ano de vida. Então, se tem uma maior velocidade de crescimento nos primeiros 3 anos, essa criança precisa ter uma nutrição balanceada, seja através de leite materno ou de alguma fórmula infantil adequada, para esse crescimento acontecer da forma adequada. Temos o desenvolvimento cognitivo, que 80% da massa cerebral do adulto é alcançada aos 3 anos, e, mais uma vez, a nutrição fazendo um importante papel no desenvolvimento cognitivo. O peso cerebral aumenta 3 vezes até o 3º ano.
e se tem um aprendizado de 900 palavras até os 3 anos de idade. A maturação imunológica, ou seja, toda a regulação do sistema imune, envolve também o papel da nutrição, né? A barreira intestinal, que é o maior órgão imune, ela é formada em 2 anos, e em 2 anos, eu lembro para vocês que são os primeiros 1000 dias, então é importante que esse sistema imune seja formado da melhor forma para que essa modulação imunológica venha permanecer ao longo da vida dessa criança. E a colonização intestinal, que é crucial para o desenvolvimento e influenciada pelo parto dessa criança. E mais na frente a gente vai falar sobre essa questão da microbiota. E, por fim, o sistema digestório, que o bebê nasce com o intestino extremamente imaturo. Essa criança, nos primeiros 3 meses, ela vai ter um trato gastrointestinal imaturo, no qual ela chora muito, no qual ela tem muitas cólicas, no qual, às vezes, a família que vocês vão estar lidando com esse recém-nascido vai reclamar, vai trazer algum transtorno psicológico dentro das famílias, porque esse bebê chora muito no início da vida, só que isso é completamente normal. Essa cólica, essa regurgitação leve, uma constipação, porque o trato imaturo, o trato gastrointestinal imaturo está amadurecendo. E a capacidade de digestão e absorção é dada nos primeiros anos de vida. E quando a gente fala de toda essa nutrição que envolve os 2 anos de vida, a gente entra num assunto muito legal que é epigenética. Por quê? Será que a sentença, o que se herda dos pais, é a sentença final? Se esses pais eles são obesos, se esses pais são diabéticos, se esses pais têm uma de vida boa ou ruim? Será que essa criança, a intervenção nutricional dessa criança, dessa família, é o que vai prevalecer? Nem sempre. Porque quando a gente fala de epigenética, ele seria o código genético, ele é mantido, doutora Emília, ele se mantém. Mas a expressão gênica pode se alterar de acordo com a nutrição e de acordo com o ambiente que a criança vive. Tá? Então, o gene se mantém, mas a expressão gênica pode ser alterada. Nem sempre pais obesos vão ter filhos obesos. Isso precisa se cuidar muito a nutrição por conta disso. Então, a maneira de como o código genético é lido que vai influenciar a vida dessa criança lá na frente. Então, como a gente já viu que nem sempre os genes, a herança genética é o que vai prevalecer, o que se pode diferenciar, trazer de estímulos diferentes, ou vão trazer impactos positivos ou negativos para a vida dessa criança? São os estímulos ambientais recebidos durante todo o desenvolvimento fetal, o ambiente que essa gestante viveu, se ela viveu num ambiente de estresse, um ambiente violento, um ambiente que vai poder alterar a formação desse feto, essa expressão gênica, né? Hoje a gente vive uma pandemia. Como será que as mães ficaram nessa pandemia? As gestantes ficaram com medo de sair de casa, com medo de pegar a doença? Então, todos esses fatores, esses estímulos ambientais podem prejudicar a saúde. E a gente também trouxe um exemplo da corte da fome holandesa, e eu vou falar o que foi isso. E as intervenções nutricionais, que podem afetar permanentemente o desenvolvimento biológico dessa criança e levar às alterações fisiopatológicas, como doenças crônicas não transmissíveis. Então, mais uma vez, a nutrição tem um papel crucial no desenvolvimento dessa criança. E dentro da nutrição também, a gente entra no chamado programação metabólica. Tá? Então, desde a pré-concepção até a plasticidade, o fenótipo. O que seria isso? Quando a gente chega na dieta materna e na composição corporal. Será que essa mãe está recebendo energia correta? Será que essa mãe está se adequada a micronutrientes importantes nessa gestação? Ao balanço de macronutrientes, status metabólicos? Será que essa mãe está fazendo algum acompanhamento com um obstetra que está suplementando bem a dieta dela? Ou será que ela precisa atrás de uma nutricionista porque é uma mãe obesa ou uma mãe desnutrida e ela precisa fazer uma dieta não de emagrecimento, porque a gestante não pode emagrecer, mas sim de adequação nutricional. Aí, chegando nas respostas embrionárias, a gente tem toda uma mobilização epigenética,
a gente tem uma sinalização intracelular, estresse metabólico, apoptose, células nascendo, células morrendo, alteração de diferenciação celular. E aí a gente vem para o potencial fetal e as consequências. Se algo de errado vai acontecendo nesse período, a gente vai trazendo consequências para esse feto. Então, são modificações epigenéticas e expressão gênica vão se alterando, e a alteração da taxa de crescimento fetal se altera, e o peso do nascimento alterado. E se todos esses 3 estágios passarem por uma má nutrição, por um mau acompanhamento, a gente tem consequências a longo prazo. Né? Se chega num fenótipo que vai ter neurodesenvolvimento prejudicado, obesidade, distúrbios metabólicos e cardiovasculares, que vão se levar para o resto da vida com efeito nas próximas gerações. Então, o impacto do profissional de saúde atuar desde a dieta materna e de trazer isso da melhor forma para não ser afetado nas próximas gerações é muito importante. E quando a gente fala de população economicamente mais carente, é algo que se torna mais difícil, né, doutor Moura? Eu moro no Leme e eu atuo como voluntária numa igreja batista, lá no Morro da Babilônia. E eu atuo como nutricionista. E eu vejo que, sim, se tem um consumo maior de carboidratos, as crianças comem muito açúcar, muito arroz, muito macarrão, pouquíssima proteína. Né? Então, eu vejo o quanto seria difícil. A doutora Luísa está ali concordando comigo. Então, é uma população mais difícil da gente lidar, mas não é impossível, é possível, sabe? A gente instruir essa família, mesmo que com um salário mínimo, com uma cesta básica, você consegue ter uma alimentação na família mais adequada. E se a mãe engravida, se ela fica gestante, com essa cesta básica dá para se também fomentar uma alimentação mais balanceada, tá? E toda essa programação metabólica, ela vai ter impactos importantes à saúde a longo prazo. Então, eu gostaria de mostrar aqui para vocês nesse gráfico, que aqui a gente tem o nascimento até os 2 anos de idade. E se, nesse período de nascimento, infância, adolescência e adultos, nós tivermos um período que não teve um equilíbrio na nutrição, que se teve deficiência de macro, micronutrientes importantes, vai ser um efeito que se vai levar à saúde inadequada entre adolescência e adulto, como baixa estatura, alergias, doenças cardíacas, diabéticas. Mas se esses primeiros 2 anos forem muito bem cuidados, muito bem orientados, é saúde lá a longo prazo na vida desse indivíduo. Então, é muito importante que nesses primeiros 2 anos a gente venha fazer essa intervenção em nutrição adequada. Então, falando um pouco da concepção, a dieta balanceada é importante. Eu falo que essa nutrição nos primeiros 1000 dias vem lá também do obstetra, né, de estar orientando essa mãe com o perfil de ferro adequado, o perfil de vitamina B12, vitamina D, folato, iodo. Então, todos esses nutrientes importantes no período de pré-concepção para que o feto seja desenvolvido nessa resposta embrionária legal, nos tecidos dos órgãos, em todo o desenvolvimento que essa criança precisa obter. E depois, também, a mãe, tendo uma boa alimentação, ela também depois vai estar gerando, consequentemente, um leite mais nutrido, um leite melhor para a sua criança. Na gestação, a gente tem a importância da nutrição durante essa gravidez. Então, é importante que a gente veja que a ingestão alimentar e o estado nutricional pré-natal desempenham papéis cruciais na vida dessa gestante. Então, se vai trazer qualidade para o meio intrauterino, até porque, quando a gente fala de microbiota, tem uma primeira colonização no meio intrauterino e, dependendo da dieta da mãe, isso vai ser positivo ou negativo para a formação da colonização dessa criança no ambiente intrauterino, o crescimento e desenvolvimento fetal, a saúde e pós-materno também, a nutrição vai trazer esses benefícios, e a saúde a longo prazo da vida dessa criança. Então, se houver um déficit ou um excesso nutricional, pode desempenhar efeitos negativos no desenvolvimento de células fetais,
predispondo ao impacto de doenças como obesidade, como diabetes, né? E a gente vê, eu vejo também, trazendo um pouco da realidade no meu trabalho lá na Babilônia, o tanto de crianças obesas, as mães extremamente obesas, crianças que muitas vezes elas são magras, mas por dentro elas têm uma desnutrição muito grave de micronutrientes. E isso, esse estado de saúde vai impactar lá na frente. Então, vai ser uma criança que vai se tornar um adolescente obeso, um adulto obeso, e assim impactando as próximas gerações. E eu vejo lá nas famílias, avós, pais, filhos, netos, todo mundo obeso. Todo mundo obeso. Tá? Então, o nosso papel na atuação, né, como um todo é prevenir, fazer com que isso seja prevenido. Até porque, por exemplo, no caso da obesidade, se a gente pode prevenir, ok, mas e se chega ao estado de doença? O tratamento da obesidade é muito mais difícil. Você trata com medicamento, você trata com reeducação alimentar, você trata com outros profissionais de saúde, podendo chegar a um caso de cirurgia bariátrica e toda uma inflação no sistema público de saúde quando se tem obesidade, porque tem doenças associadas nisso também. E se essa mãe é desnutrida, então vai associar a maior casos de partos prematuros, tá? Então essa mãe também pode aumentar a prevalência de doenças coronarianas e obesidade. Se essa mãe for sobrepeso ou obesidade, ou for obesa, né, esse ganho excessivo de peso que ela tem pode vir a desenvolver diabetes, obesidade também. E esse risco de doenças adultas, na vida adulta, como asma, doenças cardiovasculares. Então, hoje já se tem estudos mostrando que a prevenção da obesidade na infância tem impacto lá no sistema público de saúde. Foi um estudo feito na Alemanha pelo professor Koletzko, que ele traz um impacto econômico de se prevenir a obesidade já na infância, por exemplo. Então, é muito importante essa prevenção. Quando eu falei para vocês de fome holandesa, o que foi essa fome holandesa? Só para exemplificar um estado de nutrição materno, estado nutricional materno. Então, a fome holandesa, as mães, elas ingeriam de 400 a 800 calorias por dia, sendo um suporte inadequado de nutrientes no primeiro trimestre da gestação. Então, se teve o aumento de doenças coronarianas e obesidade. E, independente do estado do desenvolvimento fetal, homens e mulheres tiveram redução na tolerância da glicose. Ou seja, a restrição de crescimento fetal levou a que, quanto menor peso no nascimento, maior risco de morte por doença cardiovascular. 6 vezes mais chance de desenvolver diabetes 2 ou intolerância à glicose. Então, se há uma mãe que consome menos do que ela precisa, também se tem um risco de desenvolver as doenças lá na frente. E mostrando aqui, nesse outro quadro, é a mesma figura, mas eu quero mostrar para vocês que a nutrição tendo impacto no primeiro trimestre, no segundo e terceiro e na amamentação. Todos esses nutrientes precisam vir de forma adequada na dieta da mãe para continuar o processo da formação embrionária do feto dessa criança. No desenvolvimento do feto, e assim essa criança nascer de uma forma mais saudável. E aqui agora, falando do leite materno, né, a gente agora, acho que todos sabem que o agosto é o agosto que a gente promove o aleitamento materno. Hoje nas redes sociais, em todos os lugares, se tem, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala do leite materno e, de fato, sempre vai ser o melhor alimento. Né? Eu, como nutricionista, aí vendo o que se compõe o leite materno, é muito especial e ninguém nunca vai chegar nessa perfeição, né, que se começa ali, quando a criança nasce, e esse leite materno vai se adaptando ao número de proteínas, de gorduras, o quanto ele é importante e necessário, como ele é lindo e como ele é perfeito. Mas a gente sabe também que tem impossibilidade desse leite materno, dependendo de vários tipos de situações que eu vou mostrar aqui. Tá? Então, quero mais uma vez enfatizar que o leite materno sempre vai ser o nosso padrão ouro, o melhor alimento para essa criança. Né? Que se a gente também for comparar com outros leites, não traz todo esse poder nutricional. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, até trouxe aqui para vocês o manual da sociedade, da
Manual de Alimentação da Infância e Adolescência, ele preconiza que o leite materno deve ser a primeira opção da alimentação desse lactante. E que, quando não for possível a manutenção do aleitamento materno, as fórmulas infantis são os substitutos mais adequados para o primeiro ano de vida, conforme a orientação do médico ou nutricionista. E que esse leite materno deve ser administrado exclusivamente até os 6 meses, e, após isso, manutenção até 2 anos ou mais. E o que contém de nutrientes nesse leite materno que é tão especial? Então, em primeiro lugar, nós temos a lactose, o carboidrato mais abundante sólido no leite materno. A lactose ela possui um efeito bifidogênico, ela contribui para essa modulação da flora intestinal dessa criança, e ela está... E logo em seguida dela, a gente tem o HMO. Alana, o que é HMO? São oligosacarídeos do leite humano. São carboidratos não digeríveis. Tá? Eles estão em terceiro lugar como componente sólido. Tá? Eles não estão em primeiro. Primeiro vem a lactose, depois o lipídio e os oligosacarídeos do leite humano. E o que seria oligosacarídeos do leite humano? Eles são o prebiótico do leite materno. Eles atuam tanto na parte intestinal como na imunidade dessa criança. Esses HMOs são hoje, a sigla Human Milk Oligosaccharides, são mais de 200 HMOs reconhecidos dentro do leite materno, mas se existem 30 que são pesquisados e estudados. Dentro desses 30 HMOs, existem 2 que são mais abundantes. Então, eles são moléculas complexas que atuam em conjunto para trazer benefícios na saúde desse lactante. Nós temos os lipídios, então, que eles vão, além de fornecer energia, eles vão atuar também no desenvolvimento cognitivo, a acuidade visual dessa criança, e as proteínas com menor quantidade. Então, o leite é tão perfeito porque o quarto componente sólido são as proteínas. Elas são formadas de 60% de proteínas do soro do leite e 40% de caseína, e fornecem de 6% a 7% do valor calórico total. Então, dentre as proteínas importantes que tem no soro do leite humano, são a alfa-lactobumina, lactoferrina, imunoglobulinas. Então, essa é a composição de nutrientes do leite materno. E dentre esses nutrientes que fornecem energia, nós temos os nutrientes que atuam como uma nutrição funcional. É aqueles nutrientes, doutora Miriam, que eles vão agir como se fossem os guardiões do lactente, trazendo uma melhor imunidade para essa criança, trazendo... eles não trazem energia, eles vão atuar na parte funcional, principalmente esses HMOs, como eu disse anteriormente, que eles são carboidratos não digeríveis, que eles atuam diretamente na imunidade dessa criança. E assim como outros, esses compostos bioativos, eles têm múltiplas funções, e eles são muito importantes quando essa criança toma através do leite materno. Temos hormônios, fatores de crescimento, componentes MFGM, enzimas, probióticos, tudo atuando como os guardiões desses lactentes. Mas, de tudo que a gente promove, de tudo que vocês sabem sobre o leite materno, de todo esse benefício, essa maravilha, e sempre vai ser, a gente tem as contraindicações do leite materno. E quando a gente fala de uma população mais carente também, né, como é o meu trabalho voluntário, eu tenho muitos casos, acho que está bem clarinho aqui, não dá para ver, mas aqui nos casos de álcool, drogas, né, maconha, os pais fumam maconha, ou mães que tomam psicoterápicos, vírus como HIV, septicemia, doença de Chagas, tuberculose. Então, a gente vê muitos casos, né, dessas situações no qual o leite materno é exclusivamente retirado ou precisa se avaliar a saúde dessa mãe. Eu vou contar uma história, brevemente. Uma médica nutróloga, ela atendia no IPPMG, e ela atendeu uma mãe extremamente desnutrida, com IMC lá embaixo, chegando falando, olha, o meu leite é muito bom para minha criança. E falaram que eu tinha que parar de amamentar. E a criança chegou
com 4 meses desnutrida, nas curvas, tudo baixo. E a doutora foi fazer uma sondagem. Não, meu leite não é fraco, eu quero continuar dando leite materno. Só que a mãe não revelou um detalhe, que ela tomava um psicoterápico. Então, assim, de todos os médicos que ela passou, essa nutróloga pediatra viu que por que essa criança estava desnutrida, por que essa criança não estava ganhando peso, não estava crescendo adequadamente, não estava tudo errado. Essa mãe tomava um psicoterápico que interferia no processo da produção do leite, da amamentação, essa mãe desnutrida, e essa criança estava quase numa desnutrição grave. Então, se precisou fazer todo um trabalho psicológico com ela, porque ela não queria deixar de amamentar, para colocar um substituto e essa criança ter uma alimentação mais adequada através desse substituto. Então, precisa-se averiguar o que se acontece nessa família e quando for falar, tirar o leite materno, se possível, tá? Se tiver que tirar. Contudo, o que fazer quando existe essa impossibilidade do leite materno, né? Hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a fórmula infantil como o substituto mais adequado, tá? E não o leite de vaca. Mas a gente vê nessas populações mais carentes muito o uso do leite de vaca. E não que o leite de vaca é ruim, não. Mas por que vocês falam que não pode leite de vaca? É só fazer uma comparação nutricional, doutor Moura. Quando a gente coloca leite materno versus leite de vaca, nutricionalmente falando, não atende às necessidades do lactentes. Então, hoje, o leite de vaca, de fato, não pode. Mas, Alana, a população, a família não tem dinheiro para comprar uma fórmula infantil. Mas, hoje, existem substitutos com menor preço e que, se a gente faz uma comparação de uma mamadeira desse substituto versus um leite de vaca, que muitas vezes não é dado puro, ele é acrescido de várias outras coisas, um mingau, um cremogema, um açúcar, acrescentam óleo, sei lá, o que acrescentam nesse leite, se fica o mesmo valor. Tá? Então, a gente mostrando isso para a mãe, que um copo de substituto adequado versus um copo de leite de vaca com alguma outra coisa, em relação a custo, se sai a mesma coisa ou até mais barato, tá? Outro assunto, falando dos 1000 dias, a gente já está indo para no final da nossa aula. Eu trouxe a questão da obesidade infantil, já falei isso muito, mas é algo muito sério. E hoje, através de vocês, profissionais da saúde, você consegue sim fazer uma prevenção da obesidade, né? Então, quando a gente fala de obesidade infantil, é o maior problema da América Latina, não é mais a fome, e sim a obesidade. E que o número de crianças obesas aumentou 10 vezes mais nos últimos 40 anos em todo o mundo. E a obesidade também hoje, no caso dos adultos, é risco para quem? Para o Covid. A gente tem visto diversos estudos associados à obesidade e aumento do coronavírus. Então, quanto mais a gente puder prevenir essa obesidade, porque é mais uma doença que pode vir por conta dessa obesidade instalada, né, nesse adulto, nesse indivíduo. Tá? Então, no Brasil, a gente tem maior prevalência de obesidade. E esses riscos da obesidade, né, quais são esses fatores que vão levar à obesidade? Fatores genéticos, mas é uma quantidade bem mínima. Como a gente falou lá atrás, que a nutrição e o ambiente interferem muito mais. Fatores de risco ambientais, o ambiente que essa criança vive, o comportamento dessa família. E fatores comportamentais, como a nutrição, atividade física, uma desbiose, sono e estresse. Então, que as chances dessa criança, quando ela se torna obesa, já aí nos 2, 3 anos de idade, tem estudos mostrando que essa obesidade se vai acontecer na adolescência e na vida adulta. Então, vamos pensar, vou fazer um raciocínio aqui, doutor Moura. Se essa criança, ela tem um período normal de ela ser um pouco mais gordinha, de repente ela fica mais magra e, de repente, ela dá mais uma engordadinha de novo. Esse processo, né, do momento que, se ela engorda mais, num período que ela tem que ser um pouco mais magra, tem um estudo falando que o risco desse MC,
dessa criança que teve um rebote adiposo de forma antecipada, quando ela tiver 18, 20 anos, vai ter 1 a 3 pontos a mais no IMC se o rebote adiposo acontecer de forma antecipada. Se essa criança for obesa antes do tempo, tá? Então, é muito importante a gente ver onde está essa obesidade precoce, essa obesidade antes do tempo. Nos primeiros 1000 dias, doutora Miriam. Então, é muito importante a gente conseguir combater isso já na infância. E aqui, Alana, o que a proteína tem a ver com a obesidade? Os estudos mostram que a proteína é o macronutriente mais estudado na prevenção de obesidade infantil. Por quê? No leite materno, ele tem uma quantidade mínima. Nos substitutos, anteriormente, tinha uma quantidade máxima, elevada, porque o leite de vaca tem 3 vezes mais proteína do que o leite materno. Então, de acordo com essa linha do tempo, se viu que, antigamente, se falava de proteína como crescimento e desenvolvimento. Em 2000, se viu sobrecarga renal, ambiente intestinal desfavorável para o crescimento de bactérias benéficas. Mas, em 2010, viu que o excesso de proteínas poderia diretamente intervir nessa programação metabólica, levando a um crescimento excessivo dessa criança e um ganho de peso excessivo. E nesse estudo mostra, foi um estudo dos primeiros 1000 dias, que de 10 passos para se prevenir a obesidade infantil, o 7º passo é o cuidado com o excesso da proteína animal. A proteína, ela é importante. Como a gente sempre fala, não consome, o açúcar faz mal. Ok, o açúcar faz mal, mas a gente precisa do açúcar como fonte de energia. A gente só precisa ver a qualidade desse açúcar. O sal faz mal. A gente precisa do sódio. 2.400 miligramas por dia um adulto precisa ter de sódio na alimentação. O corpo precisa, mas o excesso faz mal. A proteína é a mesma coisa. O excesso faz mal, mas ela é na quantidade adequada e na qualidade adequada. Ela possui funções primordiais no organismo dessa criança, como fonte de energia, transporte de hemoglobinas, respostas imunes, regulações de ácidos básicos, crescimento, ação no sistema nervoso central e ação nas enzimas do organismo, tá? E aqui eu trouxe, nesse contexto de leite materno versus leite de vaca, né? Eu destaquei para vocês verem a diferença quando a gente fala de proteínas totais no colostro, no leite de transição, no leite maduro e no leite de vaca, a quantidade a mais. Quando a gente fala de caseína, a quantidade que se tem a mais no leite de vaca versus o leite materno. E não sei se vocês sabem, mas a caseína que tem no leite de vaca, ela é 80% formado de caseína, o leite de vaca. Por quê? Quem mexe com fazenda e com gado, o bezerro, ele precisa o quê? Crescer rapidamente, se desenvolver. A caseína, ela é de caráter construtivo. Ela não tem um caráter funcional. Então, esse bezerro ele vai crescer e ele vai seguir a vida dele. A parte nobre do leite de vaca é o soro do leite, que tem 20% apenas no leite de vaca. Então, se a gente for ver, por exemplo, um whey protein, quanto custa um pote de whey protein? É o soro do leite, a fração dele, e por isso que é caro, porque é a fração nobre. Por isso que no leite materno se tem a prevalência do soro do leite, porque a proteína é a proteína que vai trazer funcionalidade para o organismo desse ser humano quando toma o leite materno, mas que quando se toma uma fórmula infantil, por exemplo, também se precisa ver a predominância do soro do leite para trazer benefícios mais próximos que o leite materno traz, tá? A diferença de potássio é bem enorme, né? A gente tem no leite de vaca uma quantidade enorme de potássio, de cálcio e uma diferença de fósforo também. Então, essa tabela comparativa é para poder também auxiliá-los no momento que tem que decidir entre se é na impossibilidade de leite materno, tentar não fazer com que essa família não administre, não tenha como opção o leite de vaca, e sim algo mais saudável para essa criança. Mostrando que ao longo dos anos, né, as fórmulas infantis como substituto tiveram uma evolução
essa questão proteica. Então, antigamente se tinham fórmulas com enorme quantidade proteica, pegava esse leite de vaca e fazia a fórmula. Hoje a indústria já consegue diminuir essa quantidade proteica, tá? Porque a necessidade de proteína alta promove o crescimento rápido, foi o que eu acabo de falar. E no ser humano se precisa de uma quantidade menor para essa criança crescer mais rapidamente. Então, é o inverso. Por isso que foi preciso modificar. Então, veio o professor Koletz, lá da Europa, e desenvolveu a hipótese da proteína. O que seria isso? Ele viu que o excesso de proteína, né, nesses primeiros anos de vida, nesse primeiro ano de vida, poderia, se tinha uma maior circulação de aminoácidos insulinogênicos, que são aminoácidos que podem aumentar o nível de GF1 e de insulina no organismo. E quais aminoácidos são esses? A leucina, isoleucina, valina e treonina. Então, tendo essa maior liberação de insulina e GF1, se tinha uma maior atividade adipogênica. Então, se relacionou o quê? Essa criança, na impossibilidade do leite materno, consumindo um alto teor proteico, ela poderia ter mais a chance de se elevar à obesidade. O maior risco de obesidade já na infância, já na fase pré-escolar. E ele viu que, então, a proteína dos substitutos precisava vir numa quantidade adequada e numa qualidade adequada. E nesse estudo de 2016, confirma isso que eu acabei de falar para vocês. É um estudo do Luque e colaboradores, que ele mostra que a alta ingestão de proteína eleva os altos níveis de aminoácidos insulinogênicos, aumento de GF1 e insulina, ativação do crescimento celular da mTOR, ganho de peso, aumento de atividade adipogênica, e assim levando ao aumento de doenças cardiovasculares e obesidade já na infância. Então, a gente vê nesse gráfico aqui, de acordo com o IMC e a idade em meses, que o leite materno, a cor mais escura, caminhou junto com o roxinho, que é o menor teor proteico, enquanto o maior teor proteico saiu fora da curva e foi aumentando o IMC dessa criança ao longo do tempo, tá? E na prática, isso realmente acontece? Então, nesse estudo de Weber de 2014, a gente vê que uma alta ingestão de proteína aumenta o risco da obesidade na infância. Ou seja, ela mostra que a criança com baixo teor proteico, e quando eu falo baixo teor proteico, doutor Moura, é no limite do Códex. Tá? O Códex ele estabelece um limite de máximo e mínimo. Então, quando eu falo alto teor proteico, é o máximo do Códex, menor é o mínimo do Códex. Então, essa criança que tomou um grupo com maior teor proteico teve 2 vezes menos o risco de obter uma obesidade já na infância, diferente do alto valor proteico. E, por fim, falando também de obesidade e microbiota, não sei se ficou um pouco clarinho a minha imagem, mas é só para vocês verem como a formação da microbiota acontece e como a nutrição tem um impacto nisso. Então, se essa criança não pode tomar o leite materno, ela precisa ter um substituto adequado, porque nesses primeiros anos de vida, é que essa microbiota vai se modular e que vai ficar para o resto da vida. Então, resumindo para vocês, dentro do meio intrauterino, se tem a primeira colonização, principalmente de probióticos, na microbiota dessa criança. Através do parto, se tem uma diferenciação na segunda colonização. Então, se for parto vaginal ou parto cesáreo, essa criança vai colonizar de forma melhor ou pior, porque no parto cesáreo se tem contato com a microbiota da pele e se tem contato com o ambiente hospitalar. E hoje, no Brasil, se há prevalência de partos cesáreos, tá? Num segundo momento, no primeiro ano de vida, ela nasceu, ela está preenchida com, na maioria das vezes, lactobacilos, bifidobactérias, mas também não é imune, tem bactérias patogênicas. Então, nesse primeiro ano de vida, é o momento em que o leite materno vai atuar modulando, né? Os prebióticos do leite materno vai servir de alimento para essas bactérias patogênicas, benéficas. Essas bactérias benéficas, elas vão se proliferar
nessa microbiota, e assim vai se modulando, né, uma simbiose para o resto da vida. Quando chega nos 3 anos, essa criança está com uma microbiota próxima do adulto, da nossa. E alguns outros estudos mostram que de 3 a 5 anos, dependendo da dieta, de como vive essa criança, ainda se consegue se estabelecer essa microbiota, que vai levar aí, na idade, doutor Moura, a sua microbiota foi formada quando o senhor teve 3 a 5 anos de idade. Tá? Agora, se foi boa colonizado ou não, aí a gente teria que fazer uma investigação de como foi essa alimentação. O que eu quero chegar com isso? Que essa microbiota, essa eubiose, ela precisa acontecer da melhor forma, essa colonização, essa saúde dessa microbiota, porque a desbiose vai intervir principalmente no sistema imunológico, no sistema respiratório, no sistema nervoso central dessa criança, trazendo consequências para a saúde a longo prazo, tá? Então, nesse consenso de gastroenterologia de maio de 2009, fala que é importante adotar estratégias para minimizar o risco da desbiose e estimular a adequada colonização intestinal pelas bifidobactérias, de forma a modular essa microbiota, permitindo que se torne similar daquelas crianças amamentadas. Tá? Então, na impossibilidade do leite materno, uma fórmula adequada que venha servir para melhor modulação desse intestino, dessa microbiota, é a melhor opção. E aqui, só para trazer como exemplo para vocês, uma microbiota saudável, o famoso intestino-cérebro, onde o nosso intestino, o intestino dessa criança melhor colonizado, melhor povoado por bactérias benéficas, são responsáveis por todos os tipos, as produções de hormônios, aqui no hipotálamo. Tá? Então, muitas vezes, hormônios do prazer, da saciedade, né? E quando isso tem desequilíbrio aqui, tem desequilíbrio aqui. Como? Estresse, sono inadequado, a gente está falando do lactente, mas se a gente for falar hoje de adulto, ansiedade, depressão, se você analisar um paciente hoje com depressão e analisar o hábito alimentar dele de hoje, de antigamente, você vai ver que o problema está aqui. Hoje precisamos cuidar da saúde do intestino para a gente ter a cabeça boa. Tá? E nessa criança a mesma coisa. Porque se isso está desequilibrado, por exemplo, um dos principais hormônios podem ser afetados, como a grelina. A grelina é um hormônio indutor da fome. Se essa criança ela não tem uma resposta adequada da grelina, ela não consegue ter saciedade. O momento dela parar de se alimentar ou não parar de se alimentar. E isso tudo por conta de uma microbiota que pode estar desbiótica. E outra coisa na nutrição que a gente vem estudando muito é a ligação eixo intestino-pulmão. O que seria o eixo intestino-pulmão? Então, aqui a gente traz o lúmen intestinal, uma melhor povoação de bactérias benéficas através de quem? Lembra que eu falei para vocês dos HMOs, os oligosacarídeos do leite humano? Então, a criança que toma o leite materno, ela tem uma melhor bifidogênese, uma maior colonização de bifidobactérias. Essa melhor povoação de bactérias benéficas fermentam e produzem ácidos graxos de cadeia curta, que chegam a atingir o fluxo sanguíneo e, através da barreira, passam a barreira pulmonar e vêm atingir aqui, proteger o epitélio do pulmão. E isso faz com que, consequentemente, os casos de doenças do trato respiratório inferior, bronquite, asma, se diminuam por conta da saúde do intestino. Então, é um dos fatos também da gente trazer o leite materno como melhor opção para essa criança, para estar protegendo essa barreira pulmonar também. E, por fim, né, a nossa conclusão de tudo que a gente falou, dessa nutrição nos primeiros 1000 dias, desse leite materno adequado, de um substituto adequado, de se trabalhar numa população mais carente, não deixar que o leite de vaca seja a principal fonte de alimento para essa criança, os hábitos da mãe, transtornos psicológicos que podem vir por conta de um trato gastrointestinal imaturo. Tudo isso tem a ver com a nutrição. Desde a nutrição materna, que se liga
a nutrição infantil, que através disso a gente tem a microbiota, a formação da microbiota, modulação e estabelecimento dessa microbiota materna, dieta materna, né? E tudo isso ligado ao epigenoma, que são o genoma humano e os fatores ambientais. Toda essa correlação que a gente traz é a nutrição nos primeiros 1000 dias. A gente tem pediatras aqui, a gente tem não pediatras, mas é importante que todos os profissionais saibam da importância e fomentem isso da melhor forma. Eu coloco uma nota importante aqui, né, a título mesmo de conhecimento, que hoje a gente segue as regras da OMS, até num substituto adequado, precisa se seguir os órgãos regulatórios. Então, essa nota importante é só para mostrar que sempre a nutrição ideal é o melhor, o leite materno é o melhor, e que na impossibilidade dele, os órgãos regulatórios, a sociedade recomenda uma fórmula infantil para melhor alimentar essa criança, tá? Peço desculpa para vocês aqui pela máscara, mas ficou me incomodando um pouco, mas espero que tenha ficado clara a mensagem. É a primeira vez que eu dou aula de máscara, a gente fica meio assim. E vocês sintam a vontade de fazer perguntas, de colocar alguma coisa em questão, alguma experiência de vocês dentro dessas famílias, desses pacientes que vocês atendem. Eu gostaria de saber como é o trabalho de vocês, para a gente aprender também um pouco mais, uma troca de informações aqui, né? Muito obrigada. Agradeço imensamente a aula, muito bem explanada pela nossa querida Lana. Coloco aqui a voz dos pediatras aqui. Eu, sinceramente, gosto muito de leite, mas não tenho experiência nenhuma com isso. E queria muito ouvir aí os pediatras falando um pouquinho, respondendo e também tirando dúvidas, se for necessário, em relação a esse aleitamento materno. Materno. com a máscara, o materno não saiu, mas nós entendemos isso. Vou passar a palavra aqui à doutora Miriam. Boa tarde, obrigada, Lana, foi ótimo. Eu, antes de começar, estava conversando com a Lana, que os R1, né, que são nossos médicos já há algum tempo, devem lembrar que em 2017, né, foi 2017, nós fizemos uma capacitação, supervisão de pediatria, já falando dos 1000 dias, né? Então, um pouco disso aí, você trouxe alguma coisa, né, mais nova, mas a gente tentou explanar bastante, já trazendo como os 1000 dias ser uma coisa fundamental na pediatria, né, com uma atualização em relação à alimentação, a essa importância, a questão do leite materno e das fórmulas, que a gente achava que era importante, mesmo para o médico generalista, o pediatra tem mais familiaridade com isso, mas para o médico generalista estar sabendo em relação à questão de fórmula e poder estar indicando. E na época, eu acho que depois eles podem falar um pouco, a gente enfatizou também o que você falou um pouquinho, né? Que é assim, o custo. A gente vê isso, né, nas nossas comunidades, a realidade do leite de vaca engrossado, aquela questão, né, familiar que vai passando de geração para geração, daquelas avós que não conhecem a questão da fórmula, e o quanto que nós, profissionais de saúde, é que temos que estar fazendo essa educação em saúde, que é um trabalho que a gente faz muito isso no território, explicando o porquê a gente usa a fórmula, que se a gente for somar tudo que se dá para a criança, a fórmula ainda vai sair às vezes muito mais barata. As fórmulas que a gente tem no mercado, que a gente possa estar fazendo em substituição ao aleitamento materno, né? E, claro, sempre enfatizando a importância do aleitamento materno. A gente, na maioria dos módulos, tem um índice de aleitamento materno muito grande, graças a Deus. Eles trabalham muito com essa questão do incentivo do aleitamento materno, até por estar no território, conhecer bem essas famílias, já fazer pré-natal dessas mães. Então, a gente até tem um índice de aleitamento materno bem grande. E aí, na época, a gente falou também da introdução alimentar, né? O quanto que é importante também você conduzir essa introdução alimentar. Porque às vezes a criança vem no aleitamento materno, mas na hora da introdução começam a vir os carboidratos, né? Ou até o acréscimo de fórmula, né? Porque a mãe entende alimentação complementar
como também introduzir uma mamadeira e uma mamadeira engrossada, né? E da gente estar trabalhando que tem que manter o aleitamento materno e introduzir os alimentos da maneira correta. E nesse momento, não só está introduzindo a criança, a família ter uma alimentação adequada, porque a criança vai se espelhar nessa família. Então, eu acho que foi muito importante você, né, tá reforçando isso. Acho que para as pessoas, os outros médicos que não conheciam ainda a questão dos 1000 dias, né, fundamental, né? O aleitamento materno sempre vai ser indicado e o conhecimento da indicação de fórmula de uma alimentação adequada. Bem, para nós pediatras é bastante familiar esse tema 1000 dias, né? E, bem, sua aula foi excelente, maravilhosa, acho que deu um aprendizado bom para quem não é da pediatria, né? E a gente vê essa coisa da fórmula, até no consultório. Essa semana mesmo eu tive, você vê, um consultório já é uma faixa melhor da população, né? Então eu tive uma mãe, eu discuti com a mãe, discuti um bom termo, né? Sobre ela engrossar o leite. Doutor, mas fica mais barato, eu vou dar o leite de vaca e vou engrossar o leite e fica a mesma coisa. Eu falei, não fica. Você vai gastar a mesma coisa ou mais, justamente a briga era justamente essa, do que você comprar uma fórmula. Já que você não pode dar, não tem leite materno, por outros motivos ela não pôde ter leite, então ela queria dar o leite de vaca, que ficaria mais barato. Então a briga foi essa. A gente vê muito, no consultório a gente vê muito a mãe que fez um silicone, botou uma prótese de silicone, e nem todas as mães que põem prótese de silicone amamentam, né? Dependendo da técnica, impossibilita, né? E como eles trabalham com o pessoal de classe mais baixa, né? Tem muitas doenças, né, infecciosas que impossibilitam a amamentação. Mas essa coisa de engrossar o leite, de dar o leite engrossado, isso aí é muito forte. Isso aí é uma coisa que o folclore, né, que é leite grosso é o leite que alimenta, né? Hoje a criança fofinha já não é mais sinônimo de saúde. A gente pega a criança, eu já peguei, não agora, mas há muito tempo atrás, logo quando me formei, uma mãe com uma criança obesa, e ela tirou da bolsa a mamadeira, e eu vi uma coisa amarela, perguntei, o que você está usando aqui na mamadeira? Falei, água, fubá e água. Essa criança foi internada e ficou muito tempo. Hoje não tem mais o Kwashiorkor, né? A desnutrição hoje não existe mais. No nosso tempo existia bastante, né? Então, a gente via desnutrição com a criança obesa, né? E tem a fome oculta também. A criança obesa, que seria uma outra aula, que seria os nutrientes que faltam, que a pessoa dá, os carboidratos, a criança engorda, fica obesa, e tem a fome oculta, né? Que é a falta de nutrientes. Mas, parabéns pela aula. Lembrei de uma coisa que aconteceu semana passada também, assim, que é muito comum, a gente que atende, né, a criança em consultório que está com fórmula. Aí, né, a fórmula, a primeira de partida, né, número 1, vai, aí depois a 2 que você vai mantendo, né? E aí a mãe vinha querendo, não tem uma fórmula mais barata, porque o pai falou, e aí ele quer dar leite de vaca, que é a mesma coisa. Ou então o leite que a gente conhece, que todo mundo conhece, que é o mais famoso, né, que é o ninho fortificado, enfim. E aí eu explicando para ela que não, e fui procurar, porque eu guardo muitos encartes, né, que a indústria às vezes dá, e aí tem um que foi feito aquele leite de vaca não, né, com aquela sinalização, quando a gente fez a capacitação a gente também colocou. E aí eu achei e falei, olha, você vai levar isso aqui para ele ver o porquê que não pode o leite de vaca. Então, aquelas orientações mais ou menos você dá ali, né? O leite de vaca que foi feito para o bezerro, né? Que vai quadruplicar o peso daquele bezerro, a questão da carência nutricional, da anemia, seu bebê vai ter anemia. Então, tinha tudo ali exemplificado o porquê que não podia ser o leite de vaca.
E a gente explicar também, né, que as fórmulas vêm do leite de vaca, né? Porque uma outra, né, no imaginário a fórmula é alguma outra coisa. Vem de vaca, mas ele é refinado, assim que a gente fala, né, para poder ter a maioria dos componentes do leite materno. Claro que ele nunca vai chegar a ser igual ao leite materno, mas cada vez mais está se aproximando. E o porquê que existe também, porque às vezes eles querem saber a questão do preço, o custo, né? Aí, para todos os pacientes, independente de classe social, por que tem leites tão caros e outros são tão mais baratos. Então, também está explicando isso para os pacientes, né? Que à medida que você vai acrescentando, né, coisas naquele leite, né, ele vai ficando um pouco mais caro, mas que às vezes esse caro está acontecendo porque a mãe está dando leite demais. Quando você vai fazer a conta do volume, isso a gente também passou na época daquela capacitação, quanto que essa criança está tomando de leite, quando você vai ver, na maioria das vezes, principalmente as crianças acima de 6 meses, em que o máximo é 500 ml dia, ela está tomando muito mais mamadeira. Então, você faz esse cálculo e ela está tomando 1 litro ou mais de leite por dia. Isso também está prejudicando. Está contribuindo para a obesidade, somente se não for uma fórmula, e prejudicando a alimentação complementar dela, que é outra coisa que a gente ouve. Essa criança não come nada. Ela não come porque ela está tomando leite demais e o suco, né? Essa história do suco, a gente até falou, né, da orientação que a gente tem hoje em dia, de não oferecer suco entre 6 meses e 2 anos. Então, quando você faz essa anamnese alimentar, conversa, você falou aquela história da mãe que estava usando medicação, e ali, não devia ser só pela medicação, ela devia, obviamente, tinha um problema de saúde mental, ela não devia amamentar essa criança adequadamente. Então, quando você faz uma anamnese... exatamente. Né? Quer dizer, ela recebeu uma informação no pré-natal, né? Então ela assimilou isso, só que o problema de saúde mental dela, talvez até a medicação não estava na dose correta, fez com que ela não conseguisse. Então, de você... fazer essa anamnese sempre, né? Mais uma vez, a importância da anamnese em pediatria é fundamental, né? Porque são os pais que vão estar passando isso. É uma consulta demorada, né? E que você tem... Porque a fala sempre meu filho não come, ou não aceita esse leite, ou está enjoado do leite. Também a mãe fala às vezes isso, né? Está enjoado dessa fórmula. Está largando o peito. E aí você começar aquela anamnese desde quando a criança acorda até quando ela vai dormir, o que essa mãe está oferecendo. Isso vai ajudar também, quando for o caso de prescrever fórmula, fazer essa conta com ela, né, de que não vai sair tão caro assim. Na maioria das vezes, você deve ver isso lá onde você trabalha também, né? Então, excesso de mamadeira, um volume, né, de mamadeira imenso, né? Tem uma outra vertente. Não tem dinheiro, mas está com celular moderno, está melhor que o meu celular, está com aquela unha assim comprida de gel, está com progressiva no cabelo, fuma bastante, bebe bastante. Então, acho que a anamnese também envolve esses hábitos, né? Porque muitas vezes um dinheiro que pode ser investido na saúde da criança está sendo investido de forma inadequada em outros pontos. E, se necessário, encaminhar essa mãe para um psicológico, para um psicólogo, para uma assistente social, alguma questão que ela entenda que esses hábitos inadequados vão trazer uma... Saúde da família, 15 de saúde da família. A saúde da família, ela ajuda muito a gente, porque como a gente tem essa possibilidade de criar um vínculo com a família, e aí quando a gente faz o pré-natal, a gente não cria esse vínculo só com a mãe. A gente tenta buscar o pai, a gente já conhece que a avó é complicada, ou que tem um histórico de alguma coisa. Então, assim, o trabalho da saúde da família, ele busca muito isso. Então, na própria gestação, a gente já tenta ver essa rede de apoio, a gente já tenta sensibilizar essas pessoas, então a gente já tenta criar um espaço de conversa, um espaço de troca. E, assim, a saúde da família me ensinou também muita coisa. E, assim, quanto mais a gente fala não pode, ou não deve, ou não faça isso, eles se sentem meio que confrontados com isso. Então, na verdade, o que a gente tenta fazer, pelo menos assim, os lugares que eu passei, as supervisoras que eu tive, a gente tenta dividir assim, o que você faz no seu dia a dia. E ela tenta trazer isso para a gente, e a gente começa a sugerir algumas coisas. Então, são ganhos que são pequenos, mas que, ao longo do tempo, a gente consegue melhorar muito. Mas
às vezes, em alguns momentos, eu achei estranho, mas hoje eu já consigo perceber. A mãe, ela fica muito feliz quando ela consegue dar um danoninho para o filho. Isso é um status para eles. Então, assim, e eu acho que isso deve ser respeitado. Não concordo com o danoninho, mas se eu confronto isso, eu perco ela. Então, na verdade, a gente tenta fazer um trabalho em conjunto, e aí não só o médico, a gente traz o enfermeiro, a gente traz o técnico de enfermagem, a gente traz o agente de saúde, porque muitas das vezes, se a gente confronta ou a gente limita um pouco isso, a gente perde, porque ela não conta a verdade para a gente. Então, às vezes, a gente fazendo a visita domiciliar, ou o agente de saúde traz uma informação, e aí a gente tenta, dentro daquilo, não punir, brigar, a gente tenta construir alguma coisa, a gente oferece algumas trocas. Então, isso, como a gente começa com isso na gravidez, aí a gente acompanha essa criança, eu já fiz pré-natal de criança que eu fiz puericultura. Então, assim, a gente consegue trabalhar isso, a gente consegue ajudar eles a tentar construir essa ideia de que o leite materno é melhor, que é perfeito. E aí a gente sempre tenta trabalhar isso. Então, o pacote de biscoito para uma criança dessa é como se ela ganhasse um presente, entendeu? Então, assim, a comunidade que eu estou trabalhando agora, eles têm uma barraquinha de R$1. Essa barraquinha de R$1, tudo é R$1. Então, o biscoito. E aí você precisa ver a alegria das crianças quando saem de lá com um pacotinho de biscoito. É como se ela tivesse ganho um videogame. E aí você fala, como é que você vai confrontar isso? Então, a gente tenta devagar, desconstruir. E aí a gente tenta ver quem é que está influenciando, se é a avó, se é a tia. A gente tenta fazer esse trabalho em conjunto. Então, na saúde da família, eu acho que a gente consegue um trabalho mais legal. E quando a gente necessita da fórmula, muitas das vezes eles ajudam a gente. E aí a gente já conhece o pai, e às vezes assim, eu não tenho muito acesso ao pai, mas a técnica de enfermagem tem, ou a gente de saúde joga bola com ele no final de semana e aí ajuda a gente. Então, por ser um trabalho multidisciplinar, a gente consegue isso. As nossas taxas eu acho que são muito boas, a gente consegue ter esse acesso. Então, na saúde da família é bem legal. Não sei se todo mundo concorda, mas... Foi o que eu te falei, quando nós fizemos a capacitação, nós envolvemos todos os profissionais. Foi bem legal. O ACS, que está sempre na casa, né? O técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico, porque todas as categorias tinham que entender essa importância da alimentação. É exatamente o que a Juliana está falando. Eles estão dentro da comunidade, eles estão mais próximos, nem sempre é só o atendimento médico. E uma coisa que a gente fala muito assim, o atendimento médico, aquela consulta de 40 minutos a 1 hora, não vai resolver uma questão que é de 24. É quando a gente fala de aleitamento materno, né? Você está ali 1 hora fazendo a cabeça da mãe, da avó, mas as outras 23 horas é a família que está. Então, por isso que é bem diferente da medicina privada. Embora quem trabalha no médico de família leva isso para a medicina privada. Eu estou há 22 anos aqui, e aí você, né, estando ali, eu fiquei 20 anos como supervisora de pediatria, então atuava junto das equipes. Então, é o que a Juliana falou. E grupos, né? A gente sempre trabalhou muito com grupo, então esse grupo é feito desde o pré-natal, depois o grupo, né, de puericultura, e você tem ali uma equipe, né, multidisciplinar que está trabalhando. Daí esses índices de aleitamento de aleitamento materno serem maiores, às vezes, até do que no serviço privado. E todos os profissionais têm que conhecer a importância disso. Na época, a gente, depois que fez a questão da capacitação, trabalhou também, né, porque as equipes vinham aqui na frente para falar como que elas poderiam estar fazendo e dar relato mesmo de como acontecia as dinâmicas no dia a dia, né? Como é que ela poderia estar falando isso, porque é o que ela falou, você não pode... Isso para tudo, né? Não é só aleitamento materno, né? Eu hoje estava conversando com uma mãe que a criança estava com colesterol alterado, e aí eu fui conversando passo a passo, né, do que acontecia, e ela falou assim, olha, essa orientação não está sendo só para mim, meu pai também tem colesterol, também ninguém nunca me falou essas coisas. Normalmente eu vou ao médico, e ele fala assim, faz dieta. Você sabe, faz dieta ou vai para nutricionista, né? Pô, faz dieta ou corta tudo. Você quer ver a pior coisa que você fala do paciente? Corta tudo. Pô, corta tudo, né? Você fala isso para um idoso, né? O idoso que... e aí a gente, como pediatra, como generalista, explicar, né? Porque você vai falando para a família, imagina você falar para um idoso, a essa altura do caminho, que ele tem que cortar tudo. A maioria das coisas dá para você
fazer até as receitas que você conhece de uma outra forma, que fique mais leve. Né? O que é o colesterol? Explicar o que é o colesterol. Né? Porque é para você, pois é, eu fico cortando óleo, né? A senhora agora está falando que o colesterol é uma coisa de origem animal, né? Então é essa importância de você estar conversando com o paciente, com a família. E aleitamento materno, alimentação complementar, nutrição, nada mais é do que você estar próximo, né? E falando o tempo inteiro disso. A gente às vezes acha que a gente está sendo meio repetitivo, nós profissionais de saúde, que a gente está falando a mesma coisa, mas para uma gama de pessoas totalmente diferentes e que tem que ser falada mesmo, né? E a gente também, alguém quer mais comentar alguma coisa? Eu queria fazer 2 perguntinhas aqui. Pode ficar à vontade. Mas eu respeito aí alguém que quer falar antes. Queria perguntar aos pediatras, né? Como é que é feito, por exemplo, a mãe que tem, na verdade, uma vontade imensa no aleitamento materno e ela não consegue oferecer a quantidade de leite necessário para aquela criança, Miriam? Às vezes você vê a mãe numa ansiedade, querendo dar o peito, e o dia inteiro aquela criança chorando com fome, e aí dá uma vontade de você, que é um meio parente, meio médico, fala assim, porra, dá uma mamadeira para essa criança aqui, que ela tá morrendo de fome. E eu sou descendente de árabe, porra. Então, desde garoto, eu acho que eu sou obeso porque eu como demais, gostar de comer. Então, você vê uma criança morrendo de fome, chorando, e a mãe ali, porra, dando uma... Aí, eu não sei muito bem esse limite. Dá mamadeira? Não, espera a criança morrer aqui 3 dias de fome. Aí eu não... Desculpe, estou fazendo uma pergunta como um pai e um faminto. E aí eu queria ouvir os pediatras, porque eu me lembro que quando eu vi isso na família, o pediatra ficava assim, não, espera um pouquinho, dá um pouquinho. Porra, mas era uma aflição muito grande ver aquela criança chorando e a mãe decepcionada que não conseguia amamentar. Não sei se eu fiz uma pergunta objetiva demais. Não, foi. A sua pergunta foi ótima, porque assim, é uma outra coisa que a gente esqueceu de comentar. A primeira coisa é botar a criança para mamar na sua frente. Tá? Isso aí não é só do pediatra, é de qualquer médico generalista, que chama pega e posição. Eu peguei isso hoje, que eu estava no consultório de manhã. Peguei isso de uma mãe que o bebê está com 2 meses e meio, ela estava com aleitamento materno, veio com uma complementação, eu falei que não precisava, ela voltou. E aí, às vezes a gente briga com os ginecologistas, porque ela... Falou assim, poxa, mas feriu o meu peito. Eu falei, porque a pega estava errada. Eu assim, já sai imediato. Até porque, enquanto eu estou fazendo ali a consulta, eu mando, pode botar para mamar. Que às vezes elas ficam assim, pode botar. Aliás, eu quero ver mamando. Tem que ver mamando. Se você não vê mamando, você não vai saber o que aconteceu. Que a maioria das vezes ela não consegue porque está errado. A pega que a gente fala que o bebê ele tem que pegar a maior parte da areola, não pode pegar só o bico, ele tem que estar com boca de peixinho. Eu tenho fotos lá no consultório, eu mostro para as mães, e aí você colocando, você vê. E a posição que faz toda a diferença, que o bebê tem que estar colado na barriga da mãe. Então, geralmente não consegue, por isso, a pega e a posição está errada. Se você não bota... Você não vai saber e você vai acabar passando a fórmula. Ela se reportou ao ginecologista e ele falou assim, ela mandou uma foto, né? Essas coisas, mandou foto. Não dá esse peito, dá só o outro. Eu falei, você não fez isso, né? Ela, não, doutor, eu fiz, mas aí eu comecei a tirar, mas aí quando eu cheguei no consultório, ele falou, não pode dar. Eu falei, claro, porque senão você ia fazer uma mastite se você não desse. Ah, porque ele estava preocupado que ia sair pus. Eu falei, saísse pus, sangue, não ia ter problema nenhum para o bebê. Ia ter problema ele ficar sem mamar. Aí ela botou para mamar e o bebê de barriga para cima e só pegando o bico. Eu falei, é isso que está acontecendo. Chega ele mais perto de você. E era um bebê que vinha ganhando peso. Mas como aconteceu essa intercorrência, ela estava quase que desistindo. E assim, então isso é fundamental. A maioria das vezes você vai conseguir resolver. Aí, claro, a questão da ansiedade, a mãe está nervosa, está tensa, ver se essa família está ajudando ou atrapalhando, que foi o que a Junana falou, você tem que conversar com a família, que é quem fica 24 horas, né? Sempre tem alguém para falar assim, dá uma mamadeira. Eu tive isso, eu tenho 3 filhos, eu amamentei os 3, e meu marido, que é médico, é cirurgião, fala, não é possível, você não vai dar uma mamadeira, não. Eu não vou dar uma mamadeira, porque eu não preciso de uma mamadeira, né? Então é isso, você ter aquela... E às vezes a mãe vem com a maior convicção, você trabalhou no pré-natal,
Mas, gente, na hora que nasce é tudo diferente, né? E que aquela criança que chora, que está ali desesperada, né? A outra coisa que atrapalha são os bicos, então a gente chupeta, né? Acaba dando chupeta, bico de mamadeira, e isso interfere muito. Aí eu ainda brinquei com ela assim, eu falei, ele falou para você, não dá, e como é que você dava esse leite? Eu dava na mamadeira, mas ele não pegou, e eu fui à consulta, deixei com a minha sogra, eu falei, pois é, se tivesse nascido em serviço público, teria, se você não pudesse amamentar logo assim no nascimento, teria tomado no copinho. Nas maternidades privadas, o pessoal já dá mamadeira, né? E aí, às vezes, vem a chupeta, essa coisa toda. Ela falou assim, não, mas não, engraçado, até, acho que ela tinha nascido, depois que ela fez convênio, ela nasceu no hospital, eles até deram um copinho, mas minha sogra não conseguiu dar. Eu falei, porque tem toda uma orientação em relação a dar o copinho. Então, você tem que botar essa criança para mamar sempre. A caderneta da criança também ajuda muito, porque a caderneta da criança, ela tem as fotos, então eu abro, mostro ali para ela, né? Ela está lendo aquilo ali, aquela primeira parte da caderneta da criança, em relação à alimentação, desenvolvimento, tudo da parte para os pais, e depois o restante para o profissional de saúde. Você anotar no gráfico a questão do peso, a estatura, e mostrar para a mãe, porque a mãe tem essa ansiedade, né? Às vezes a criança de leite materno, ela não é essa criança gordinha, até pode ter criança gorda, mas não é a regra, mas que ela é saudável, ela não precisa ser gorda. Então, assim, essa questão da ansiedade, Jefferson, ela acontece muito nos primeiros meses. Ontem, Denise Mello, que é uma amiga nossa, que é supervisora, que é vovó agora há pouco tempo, me mandou de noite. Miriam, tira uma dúvida, não sei o quê, porque o menino está refluindo muito, né, o bebê. Eu já tinha dado algumas orientações, eu não sou pediatra, ela mora lá no Rio, a filha está desesperada, ela estava lá. Eu falei, refluxo fisiológico, faz só as medidas, e comecei a conversar com ela, falei, aposto que ele está gordinho. Aí ela postou uma foto, aquele bebê bem gordinho, só mamando no peito, e eu dei uma tranquilizada, que a menina falou assim, qual o medicamento que eu tenho que dar? Nenhum, não vai dar medicamento nenhum. Né? Vai botar o bebê mais em pezinho, vai fracionar às vezes a mamada no peito, aquele bebê guloso que mama muito e reflui. Então você tem que ter propriedade dessas coisas, mas principalmente é isso. Chegou com essa queixa, coloca para mamar na sua frente, que aí você dá mais trabalho, mas é isso que tem que ser feito. Senão você vai passar fórmula e aí o bebê vai largar o leite materno. A gente pega, às vezes, mães que vêm, bebês que nasceram prematuro, que tiveram que ficar em UTI, que estavam usando fórmula, que às vezes a mãe vai lá naquele período mais restrito e que consegue. Eu já vi bebê, tanto no médico de família quanto no consultório, bebês que ficaram 60 dias e que a mãe consegue manter em aleitamento materno depois da alta. Né? É um trabalho assim. Mas a mãe consegue até ir tirando a fórmula e ficar em aleitamento materno. Mas você tem que estar ali, tem que estar junto da família. Um bebê de 2 meses, que foi internado 15 dias por uma bronquiolite. E agora a gente está começando a reintroduzir. Fomos com um copinho, mas aí ela vai na unidade, a gente vai na casa e a gente está conseguindo voltar para o leite materno. Ele ficou bem grave no Getulinho, no CTI, então ela teve que suspender, ficou entubado e tudo, e a gente está retornando agora. Alana, e esse tal do leite de cabra, o que é isso? Não sei. Não sei o que é leite de cabra, eu tenho que perguntar, né? O leite de cabra é o leite da cabra. Ele provém do leite da cabra, né? Hoje a gente tem substitutos que são feitos através do leite da cabra, mas ele foi feito para quem? Para cabra. Não para o ser humano, né? Assim como a foca, o leite da foca, ela tem uma maior quantidade de lipídios, né, de gordura, porque a foca precisa ganhar peso rapidamente, porque ela vive em um ambiente muito frio e que se ela não tiver muita gordura, ela morre de frio no ambiente que ela vive. A mesma coisa, o leite da cabra foi para o cabritinho com nutrição adequada para o cabritinho, assim o leite da vaca para o leite da vaca. Mas existem hoje mães, por conta da internet, né, Facebook, Instagram, que acabam oferecendo como substituto do leite materno o leite de cabra. Mas eu já analisei a composição nutricional e não atinge todos os nutrientes que o lactente precisa
da fórmula comum, que é a base do soro do leite da vaca e que é feito com nutrientes adequados. Tá? Ela não atinge as necessidades que o lactente precisa, a fórmula com leite de cabra. Então, objetivamente, o leite de cabra vocês não indicam para amamentação? Não sei se você fez essa pergunta baseada, tem uma coisa, né, que as pessoas mais antigas, mas eu já ouvi isso há 2 semanas, da alergia. A criança tem alergia à proteína ao leite de vaca, e aí faz leite de cabra. Não procede, está errado. É isso mesmo. Está errado. É Ela, isso. na verdade, não tem alergia à proteína do leite de vaca, e é simples você explicar isso para a mãe. Quando ela tem alergia à proteína do leite de vaca, é um animal. A cabra também é um animal. Então, a cabra não resolve. Ah, mas meu filho eu tratei assim. Não, ele não tinha alergia à proteína do leite de vaca. Para alergia à proteína do leite de vaca, a gente tem fórmulas especiais feitas de aminoácidos, tem hidrolisados. Uma outra coisa que, graças a Deus, a gente já tem isso hoje em dia. Eu fui da época que eu me formei, tem 30 anos, não tinha, e a gente tinha que fazer umas fórmulas loucas, né? Uma madeira de frango, de rã, não sei o que, e tem. Mas existe muito isso. E quem não é pediatra realmente não tem. No outro dia, uma amiga minha médica perguntou, falou assim, pode usar leite de cabra? Porque eu vejo as pessoas falando, não pode usar. Ah, mas aí melhorou da alergia. Eu falei, não era alergia, era uma outra coisa. Não se deve usar leite de outro animal, né? Até porque a APLV, a alergia à proteína do leite de vaca, ela vai se dar o tratamento através da quebra das proteínas. Então, existem proteína parcialmente hidrolisada, extensamente hidrolisada, e tem os aminoácidos, que é a última porção, e esses epítopos, ao serem ingeridos, não vão promover manifestação alérgica. Então, não adianta nada trocar a vaca pelo cabra, que vai acontecer a mesma forma. A gente precisa estar atento à quebra dessa proteína para, assim, agir na alergia à proteína. Exatamente. O que eu ouvi era a criança que tinha alergia a leite de vaca começava a usar leite de cabra. Eu não entendia muito bem esse mecanismo, mas... Não, totalmente errado. Mas as pessoas falam isso muito. É uma questão que você tem que trabalhar muito nas consultas. E será que, infelizmente, alguns pediatras... Difícil, né? Tem neurologistas e neurologistas, tem clínicos e clínicos. Não, né? Tá tão difundido que né? Dr. Jefferson, que existem colegas que ainda confundem, por exemplo, a proteína do leite de vaca e intolerância à lactose. Total. Entende? É uma coisa diferente, é algo que a gente pode até discutir num próximo momento. Eu tenho até uma aula pronta disso para a gente diferenciar, que não é alergia à lactose, sim alergia à proteína, que se tem uma manifestação alérgica, e intolerância à lactose é você não ter a enzima que vai fazer a quebra adequada dessa açúcar do leite. São coisas bem diferentes, tá? E é explicar ao paciente, né? Você acha que o paciente não entende, né? Lactose é um açúcar. Você começa a explicar devagarzinho, ele começa a entender. Né? O paciente é a mesma coisa que a gente fala de olhar rótulo. Né? Você quer explicar a questão da alimentação, foi o que a Juliana falou, eles não vão parar de consumir determinados alimentos. Então, como é que eu vou trabalhar aquilo? Olha, vira o rótulo, ele é pequenininho pra caramba, mas estão tentando ampliar e começa a olhar o que tem ali dentro. É a criança que chega com um pacote de biscoito e que eu pego e falo assim, quanto que você dá desse biscoito para ela? Porque existe uma porção. Então, você tem que ensinar isso para a mãe. Porque a criança come o pacote inteiro. Eu falei, vamos olhar aqui, ó. Aqui são 3 porções. Então, significa que na hora do lanche, você tinha que dar 3 biscoitos para ele. E não esse quantitativo. E existe umas coisas antigas da pediatria, que eu faço aí mudou. Aí, assim, para você falar que mudou, tudo mudou, né? Hoje ninguém tem telefone tijolão, todo mundo tem smartphone, então a pediatria também mudou. Então, começa com sopinha, que não existe mais isso, né? Tô dando sopinha, que é tudo liquidificado. Acabou isso na pediatria há muitos anos. Embora alguns profissionais também não saibam. A questão do suco, a questão do suco é mais nova, a gente até releva. Mas a questão da sopinha liquidificada. Eu explico para a mãe, porque a avó fala assim, mas eu dei para o meu filho. Eu falei, sabe por que ela dava? Porque ela dava essa sopinha aos 3 meses. Quando não se conhecia nada do intestino de criança, e achava-se que leite materno não sustentava a criança até 6 meses, o que não é verdade,
E dava liquidificado, porque com 3 meses a criança não tem capacidade de mastigação e deglutição. Então pegava aquilo, botava na mamadeira, mas era péssimo, porque depois a criança era péssima para comer, porque ela tomava uma coisa líquida que era igual ao leite. Hoje em dia, porque as mães fazem essa pergunta, quando é que eu vou dar outro alimento que não o meu leite ou a fórmula? 6 meses. E deixa eu explicar por quê. O bebê começa a sentar aos 6 meses. Então, eu não posso dar uma comida, porque eu dou comida amassada, né? Que é esse é outro tópico também. Que as avós, meu Deus, essa médica é louca, vai dar feijão, arroz, legume, carne, proteína. E aí a gente dá porque o bebê começa a sentar, começa a ter a questão da mastigação e deglutição. Está escrito lá na caderneta, lento e gradual. Então, lento e gradual significa que se você vai botar um prato, ele não vai comer tudo. Lembra que antes ele só estava engolindo e agora ele vai mastigar. Então, essas questões, Jefferson, o tempo inteiro a pediatria tem que trabalhar, porque são conceitos antigos que eles trazem, e sempre de uma avó que está por trás, que detém a sabedoria, né? Vamos pensar nisso. A mãe, primeira viagem, você não sabe nada. Quem sabe sou eu que criei. Está todo mundo grande. Eu brinco com elas também. Está todo mundo grande, hipertenso, diabético, obeso, né? Então vamos melhorar a saúde. Assim, a gente, né, dentro, claro, ali do contexto. Mas e trazendo essa avó também na consulta para você tá explicando o porquê do novo. Senão ela leva aquilo e ela fala, não precisa, faz dessa forma. Não dá essa fórmula aí que a pediatra passou, dá leite engrossado. Então, primeira coisa, o paciente, a família tem que entender o porquê disso. A avó sabe mais do que o pediatra. Ah! Com certeza. E se o médico ainda for os recém-formados, sofrem mais, que ainda fazem Não. Você viu a cara do doutor, da doutora? Como é que é? Não, e a avó sabe mais do que o neurologista, sabe mais do que a pediatra. Gente, muito bacana. Aleitamento materno, todo mundo com leite para todos. E aí, se alguém quiser completar alguma coisa, estamos aí à disposição. A Lana também está com a corda toda aqui para... Deixa a sugestão de alguns temas ligados à nutrição geral infantil, né, como a PLV, a gente já tem até uma apresentação pronta, a gente tem apresentação pronta de alimentação complementar, né, que não se dá tudo misturado. A gente tem alimentação para crianças acima dos 2 anos, na fase pré-escolar, como porque a gente fala dos 1000 dias, mas a gente também fala dos 5.000 dias, que é a partir dos 2 anos, e como se ter uma alimentação melhor, já que é uma criança mais inapetente, mais seletiva. Então, doutor Moura, doutor Jefferson, doutora Miriam, vocês colegas, à disposição para a gente estar trazendo esses conhecimentos aí para vocês. A nutrição abrange todas as áreas, né? Não tem jeito. Acho que seja cardiologista, neurologista, ginecologista, todas as áreas a nutrição é importante. Então, eu agradeço a vocês e me coloco à disposição para estar auxiliando com materiais. Hoje eu trouxe o manual da Sociedade de Nutrição, mas eu tenho um manual de obesidade. Numa próxima eu posso estar trazendo também, tá? Obrigada. Agradecendo a ela novamente. Depois eu vou marcar uma consulta com ela para minha obesidade. Eu acho que eu mereço. Um beijo para vocês. Então, eu e Juliana, vamos lá no consultório da doutora Lana. A minha foi da minha avó.